Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre um profeta muito importante para Deus, o profeta Elias, que profetizou no Reino do Norte durante o reinado do rei Acabe e de seu filho Acasias. Num período marcado por muita fome, miséria, corrupção, crise moral e social e abandono da fé em Deus. Dentro desta realidade, Elias desafiou o povo de Israel a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou seguir a Baal, o Deus falso. Porque os israelitas, eles achavam que podiam adorar ao mesmo tempo o Deus, o nosso Deus, e Baal. Vamos ouvir a leitura de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 13, que nos conta o que aconteceu com Elias por defender Deus em público. Vamos ouvir esta leitura. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém
o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Meu amigo e minha amiga, Elias sempre mostrou que o verdadeiro Deus existe e acolhe o seu povo, enquanto que os profetas de Baal levam o povo ao sofrimento. E defendendo Deus, Elias travou uma batalha de fé contra os profetas de Baal, matando todos eles. E isso fez com que a rainha, a Jezabel, o jurasse de morte. Sentindo-se ameaçado, Elias foge para proteger a sua vida, mostrando com isso que mesmo os escolhidos de Deus não estão livres de perseguição, de desânimo, de abatimento e do sentir-se sozinho por defenderem a palavra de Deus. O que acontece com Elias após ter fugido? Cansado e confuso, Elias senta-se debaixo de uma árvore e começa a avaliar a sua vida. Ele defendeu Deus, que só existe um Deus que liberta e que caminha com seu povo, se entregou a Deus sem dar um passo para trás. Elias, ele está no limite de suas forças e de sua vida. E como profeta de Deus, ele pede a Deus que o ajude, que o oriente, que dê rumo e paz para a sua vida. Por isso, ele se dirige a Deus em oração, pedindo que Deus intervenha na sua vida, porque ele se acha um fracassado. Nós aprendemos com Elias que nós precisamos fazer também uma parada em nossas atividades, uma pausa em nossas atividades para refletir sobre a nossa vida. Será que estamos tirando tempo para nós, dentro de um mundo competitivo que suga as nossas forças? Precisamos parar para nos perguntar o que faz bem e o que não faz bem para nós. Devemos nos perguntar por que estamos desanimados, qual é a causa desse desânimo, o que nos deixa angustiado. E aí temos que fazer como Elias, nos recolher em oração, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir dele a orientação. E daí nós vamos ver como Deus age. E olhando para o nosso texto, nós veremos que Deus vem ao encontro de Elias. Quando Elias descansou e refletiu sobre a sua vida, Deus vem ao seu encontro por meio de um anjo e o levanta por 2 vezes. Isso mostra que Deus não desiste de Elias e nem de nós. Quando achamos que não há mais saídas para os nossos problemas, Deus vem ao nosso encontro e nos levanta. Por meio de pessoas,
que nos orientam e aconselham, que nos dão novos pensamentos, nos mostram um caminho a seguir e consolam cada um de nós até deixarmos-nos atingir pela presença de Deus. Deus vem e nos toca. Deus, por meio do anjo, toca Elias por 2 vezes, para que ele possa perceber de que não está sozinho. O mesmo acontece conosco. Deus vem por meio de anjos, por meio de pessoas e nos toca, mostrando que Ele, Deus, está bem próximo de nós e se preocupa conosco. E quando somos tocados, a nossa vida se transforma. Porque estes anjos, estas pessoas, conseguem ver que não estamos bem e nos dão, por exemplo, um abraço, se solidarizando conosco. Mas estes anjos, meu amigo e minha amiga, podemos ser nós também. Quando vamos ao encontro às pessoas que sofrem e estendemos a essas pessoas as nossas mãos, para se sentirem fortalecidas e amparadas. Deus vem e nos alimenta. Deus, por meio do anjo, alimenta Elias, devolvendo-lhe pouco a pouco as suas forças para caminhar até o Monte Sinai. Durante esta caminhada, ele pôde refletir sobre sua tarefa como profeta. Durante esta caminhada, ele pôde refletir sobre o que lhe causou, na verdade, tanto medo que o levou a fugir da realidade. Assim acontece conosco. Deus nos alimenta com a sua palavra, que se traduz em orientação, conselho, cuidado, amor e abrigo em seus braços, que nos possibilitam, na nossa caminhada, na nossa vida, a entendermos o que é que nos faz sofrer, o que é que nos enche de preocupação, o que tira a nossa tranquilidade, o que é que tira o nosso sono, o que nos leva a não vermos mais sentido na vida, nas nossas atitudes, que nos possibilitam a termos novas ideias na vida. Então, assim, recebemos forças para continuarmos a nossa caminhada como testemunhas de Deus. E Deus se revela a nós. Alimentado, fortalecido e tocado por Deus, Elias e nós recebemos a mais grata revelação de Deus. Deus não é tempestuoso, não é trovejador, não é justiceiro. Deus se revela a nós no silêncio e na forma mais humana, para nos acolher, nos abraçar, conversar e nos perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Deixando claro que Ele se preocupa conosco, que ouve nossas lamentações e quer nos ajudar. E assim, Deus vai criando as novas condições para um novo começo em nossa vida, para nos sentirmos amparados, sem precisarmos fugir da realidade, para buscar em Deus orientação e conselho. E Deus se revela a nós por alguém, por pessoas que sussurram em nossos ouvidos uma palavra de ânimo,
de consolo, de força, mostrando que Ele, Deus, transforma, cria e recria, fazendo brotar o amor, a confiança, a esperança e a fé de sentirmos-nos cuidados e amparados nos braços de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, Deus nos conhece e sabe das nossas preocupações. Por isso, Ele vem ao nosso encontro, nos toca, nos fala com carinho, para nos orientar e animar em nossos sofrimentos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e vai lá, se inscreve lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós nos encontramos no próximo domingo.